Olá pessoal, tudo bem? No vídeo passado falamos sobre o ranking das clouds, as principais clouds do mercado, né? Trouxe também aqui um exemplo da Magalu também, que é uma cloud que por enquanto não está aqui no relatório, mas vamos dar prosseguimento aqui falando sobre o IAC, né? A infraestrutura como código, né? O que é a infraestrutura como código, né? A definição de IAC e sua importância, a diferença entre IAC e automação de infraestrutura, e o benefício do IAC em relação a versionamento, consistência e repetibilidade. Né? O que é infraestrutura como código? A definição de IAC e sua importância. Infraestrutura como código é a abordagem que permite gerenciar e provisionar recursos de infraestrutura por meio de código, ao invés de configurá-los manualmente ou através de interfaces gráficas. Né? Em outras palavras, com o IAC, toda a configuração da infraestrutura, como servidores, rede, banco de dados, etc., é descrita e gerenciada através de arquivos de código, que podem ser versionados, auditados e reproduzidos automaticamente. Exemplo prático: em vez de criar servidores, rede, configurar firewalls manualmente, você escreve um código, geralmente em formato declarativo como HCL, né, no Terraform ou YAML no Ansible, e descreve como a infraestrutura deve ser configurada. Esse código pode ser então ser executado para criar e gerenciar a infraestrutura automaticamente. A importância em relação à automatização, o IAC ajuda a automatizar o processo de previsionamento e gestão de infraestrutura, o que reduz erros humanos e acelera a implantação. A escalabilidade permite replicar a infraestrutura facilmente, criando ambientes consistentes em várias regiões ou ambientes como produção, teste e desenvolvimento. A consistência: com o IAC você pode garantir que a infraestrutura seja configurada de maneira idêntica em diferentes ambientes, sem discrepâncias ou configurações manuais erradas. Diferença entre IAC e automação de infraestrutura. Embora ambos os conceitos envolvam a automação do gerenciamento de infraestrutura, o IAC e a automação de infraestrutura não são a mesma coisa. O IAC é a infraestrutura como código. A principal diferença do IAC é que ele trata a infraestrutura como código, ou seja, ao invés de usar scripts ou ferramentas para configurar a infraestrutura, você escreve a configuração de forma declarativa, em arquivos de código. Isso inclui definir redes, instâncias de máquinas, balanceadores de carga, etc. O código é versionado e gerenciado da mesma forma que o código-fonte de um aplicativo, possibilitando auditorias e revisão de histórico de mudanças. Exemplo: usar o Terraform para definir toda a infraestrutura, instâncias de serviço, rede, serviço da nuvem em arquivo de código. Já a automação de infraestrutura, por outro lado, pode envolver o uso de scripts ou ferramentas que realizam tarefas repetitivas de configuração, mas não necessariamente tratam da infraestrutura como código. A automação pode ser imperativa, ou seja, você descreve passo a passo para executar uma tarefa específica, sem garantir total consistência do ambiente. Exemplo: usar scripts Bash ou PowerShell para instalar software e configurar servidores manualmente, ou ferramentas como Ansible ou Chef para orquestrar as configurações de servidores de maneira mais programada. Né? Então, o que ele faz? Com o IAC, a gente pode usar o Terraform, né, para poder subir toda a infra, toda organizada. A gente tem um documento declarativo ali de como é que essa infra vai subir. E a automação da infraestrutura, a gente pode usar ferramentas como o Bash ou PowerShell para instalar software, configurar servidores, né? Ou ferramentas como o Ansible para orquestrar configurações de servidores de maneira mais programada. Só tem uma diferença, né, entre uma tecnologia e outra. O benefício do IAC em relação ao versionamento, consistência e repetibilidade. Né? O versionamento. Um dos maiores benefícios do IAC é a configuração da infraestrutura é tratada da mesma forma que o código-fonte aplicativo. Ou seja, você pode versionar a infraestrutura
Isso permite que você tenha um histórico de alterações, podendo verificar quando, como e por que a infraestrutura foi alterada. Então fica bem visível. Se eu estou com 10 instâncias lá, foi porque eu citei no arquivo 10 instâncias, né? Se eu preciso reduzir, eu sei ali, eu consigo reduzir facilmente pelo código, eu vejo que no código diminui e faço a redução de instâncias. Então, é muito declarativo, né? Se você tem uma nova versão da sua infraestrutura for implementada, né, como adicionar uma nova instância ou servidor, o código que descreve essa infraestrutura pode ser versionado, facilitando o rollback para uma versão anterior, caso necessário, né? Ele fica versionado porque mostra ali quando subiu as instâncias e quando foi reduzida, quando foi alterada a infraestrutura, isso fica documentado, fica versionado. Consistência. O IAC garante que a infraestrutura seja criada da mesma forma em diferentes ambientes. Eu posso ter 3 ambientes ali: desenvolvimento, teste e produção. Então, com o IAC eu só mudo a questão do ambiente e ele replica a mesma receita para os 3 ambientes, né? A mesma quantidade de instância, o mesmo tipo de instância, né? Mesmo modelo, quantidade de HD, questão de segurança, né? Exemplo, se você criar um ambiente de teste em uma determinada configuração, pode replicar exatamente o ambiente de produção, sem o risco de uma configuração manual incorreta. Aquele caso, você só faz o teste com um tipo de instância, vai para a produção com outro tipo de instância e você não é homogêneo, né? Não é igual. Né? A repetibilidade, conhecer a criação e configuração de infraestrutura se tornam repetitíveis, né? E previsíveis, uma vez que a infraestrutura é descrita como código. Ela pode ser recriada de maneira idêntica, quantas vezes foram necessárias. Isso é fundamental para a escalabilidade e para a implementação de práticas DevOps. Exemplo, suponha que você queira criar um novo ambiente de produção para um cliente. Com IAC, você pode rodar o mesmo código que foi usado para criar um ambiente anterior e ter a mesma infraestrutura criada automaticamente. Né? Então, em resumo, infraestrutura como código é uma abordagem onde a infraestrutura é gerida por meio de código, permitindo automação e versionamento, né, e reprodução fácil. A diferença entre IAC e automação de infraestrutura, enquanto o IAC trata-se de infraestrutura como código declarativo e versionado, a automação de infraestrutura envolve scripts e ferramentas para tarefas repetitivas, né, sem garantir a mesma consistência ou reusabilidade. Os benefícios do IAC: o versionamento, né, que permite o controle de mudanças e facilita a auditoria e o rollback de configurações. A consistência garante que o ambiente seja idêntico sem discrepância de desenvolvimento, teste e produção. E repetibilidade facilita a criação de ambientes idênticos em qualquer lugar quanto necessário. Né? Então, foi uma introdução aí sobre o IAC. A gente vai trabalhar com infraestrutura como código daqui para frente. Então é importante conhecer esses fundamentos, né, para garantir que a gente tenha sucesso aí no aprendizado, ok? Espero que vocês tenham gostado. Essa parte introdutória realmente é um pouquinho massiva, mas é importante ter conhecimento dessas definições para poder ficar mais fluida, mais fácil para o aprendizado futuro, ok? Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.